Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast, o podcast da Cast Soluções em Segurança do Trabalho. Eu, Diego Moraes e... Eu, Karine Rocha, estamos aqui hoje com dois convidados especiais, Fernanda e Thiago. Eles são casados, sócios e eles têm uma empresa de Essencial Vitaminas. Fernanda, fala um pouquinho dessa empresa, se apresenta, fala um pouquinho de você. Sim, claro. Olá, pessoal, obrigada pelo convite. A gente estava aqui alguns minutos atrás conversando sobre o tema, né? Muito Sim. bacana o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Nós somos ex-atletas, né? Eu joguei basquete por 15 anos profissional. E o Thiago vai falar um pouquinho depois sobre ele também, mas também foi atleta do vôlei. Então, por 15 anos, a gente viveu realmente do esporte. Então, a gente fala que o esporte, a gente teve muitos valores com o esporte, né? A gente construiu o nosso ser através de tudo que o esporte nos ensinou. É claro que a gente teve uma base familiar, né? Agradecemos aos nossos pais e família, mas o esporte nos ensinou muita coisa que a gente conseguiu levar para a vida, e agora a gente falando sobre empreendedorismo, a gente consegue praticar tudo nessa área também. Legal. Thiago, sua vez. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite, com muita alegria que nós estamos aqui hoje para bater um papo, falar um pouquinho sobre a nossa carreira como ex-atletas e agora empreendendo. E a gente, como a Fernanda acabou de mencionar, nós sempre, desde muito novos, vivemos ali o alto rendimento, o desafio. Então, hoje a gente consegue trazer para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, essa questão da dedicação, da responsabilidade, de entregar o nosso melhor todos os dias. Eu tive a oportunidade de jogar durante 13 anos, foi uma carreira bem legal. E isso é muito gratificante para nós. E a Fernanda é um motivo de inspiração para mim. Eu até brinco, né? Eu falo que a Fernanda, ela é de outro planeta, porque ela é uma pessoa que teve a oportunidade de jogar os Jogos Olímpicos. Então, quando a gente fala de Jogos Olímpicos, é o mais alto nível que um atleta pode chegar no mundo. Então, eu brinco que eu fui um jogador mediano, mas às vezes até brinco, né? Eu falo, se eu estiver num lugar que tem 1000 pessoas e falo, quem aqui é casado com uma atleta olímpica? Acho que poucas pessoas vão levantar a mão, e eu sou muito privilegiado por isso. E agradeço, Diego, pela oportunidade, e vamos bater um papo, né? A gente também está empreendendo há pouco tempo, são poucos anos, mas eu acho que essa questão da disciplina, do foco, da determinação é um diferencial para que a gente consiga ter sucesso nas nossas vidas. Pô, legal. Fernanda, essa paixão pelo esporte, como que ela começou? Como que se dá isso? Desde a escola. Os meus pais sempre incentivaram muito, tanto eu como meu irmão. Na escola a gente jogava tudo. Eu, por exemplo, fazia natação, eu fazia handball, eu fazia vôlei, eu fazia basquete, todos os esportes possíveis. Queimada, era época de queimada ainda na escola. Pega ladrão, aquelas brincadeiras assim. Tudo que era para correr, que era para brincar, eu estava disposta, tanto eu quanto meu irmão. Mas chegou em um certo momento, cedo, né? Com 12 anos, eu já tive que escolher qual dos esportes que eu iria praticar, que não estava tendo condições de eu fazer todos. Então, desde essa época mesmo, eu estava conversando com a Ká agora no início, né? Que assim, eu joguei todas... Tudo que é possível um atleta de basquete jogar aqui no nosso país, eu joguei. Então, assim, desde jogos intercolegiais, jogos interclubes, campeonato estadual, campeonato brasileiro, sul-americano, pan-americano, Copa América, Mundial e até chegar às Olimpíadas. Bastante. Então, eu tive que escolher realmente qual esporte que eu iria seguir, né, para ter uma carreira como essa. Infelizmente, não dá para fazer tudo. Então, eu optei pelo basquete, mas desde criança eu gostava de fazer todos os esportes que me apareciam, tanto eu como meu irmão, a gente gostava de fazer todos os possíveis. Você sabe que eu tinha uma dificuldade tremenda com o esporte, né? Eu acho que eu nunca fui muito bom. Se você falou que você foi mediano, meu amigo, eu não servia nem pra gandula lá, pra buscar a bola lá quando caía longe. Meu Deus do céu, mas que legal, que bacana, hein? Thiago, você chegou a jogar fora do Brasil, né? Sim. Qual foi a parte mais marcante para você?
Então, eu tive a oportunidade de jogar na Rússia, na Espanha e em Portugal. E o que foi mais marcante nessas passagens fora do país é o conhecimento, a cultura. Viver em culturas diferentes, conhecer pessoas diferentes, se adaptar também, isso é muito difícil. Mas eu confesso para você que todas essas experiências foi de grande valia. Então a gente conseguiu, assim, eu consegui tirar um pouquinho de cada coisa, mas eu falo isso para todos os meus amigos e para todo mundo que eu tenho a oportunidade de falar que não existe país igual ao Brasil. Então nós temos as nossas dificuldades morando fora e o Brasil ele é um país acolhedor. Então se chegar qualquer pessoa aqui de qualquer idioma, a gente vai fazer de tudo para falar o idioma dela e para principalmente tratá-la bem. Sim. E lá na Europa é um pouco mais difícil, porque as pessoas são mais frias mesmo, e isso faz parte da cultura deles. Mas eu acho que essa questão de conhecer os lugares, conhecer pessoas, se conectar com pessoas, eu acho que isso foi um dos maiores diferenciais. Que legal. Isso faz toda a diferença, né? Até para nossa aplicação no dia a dia, nossas experiências, né? As nossas opiniões, enfim. O que a gente pode pensar? O que o esporte, o que ele ensina e que hoje vocês aplicam na vida pessoal e, de repente, nos negócios? Nossa, eu falo que tudo mesmo. A base que a gente tem, o ser que a gente se formou foi muito baseado no esporte. Então, tudo. Desde, por exemplo, você tem que fazer escolhas importantes, você que tem que tomar decisões desde cedo. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 15 anos de idade, né? Já era atleta profissional com 15 anos. Caraca. Então, muitos valores, responsabilidade, disciplina, você conviver com dificuldades, por exemplo, atleta profissional, a gente treinava de 5 a 6 horas por dia, então você convivia com dor o tempo todo, era fisioterapia, no dia seguinte tinha treino, tinha jogo, tinha competição. Então, essa questão da gente se superar em vários sentidos da vida mesmo, tudo que a gente vivenciou no esporte, a gente coloca em prática hoje. Hoje a gente tem essa empresa, mas antes dessa empresa eu trabalhei 9 anos na área financeira e o Thiago trabalhou 12 anos na área comercial. Então, desde essa época, né, que a gente saiu do esporte, já foi para essas áreas. A gente falava muito sobre isso, a gente já era casado, né, que a gente tem 13 anos de casamento, é uma longa história também. Então, a gente sempre comentou muito sobre isso. Nossa, aquilo que a gente praticava na quadra, né, na equipe, com o time e tal, a gente está fazendo isso na empresa, certo? Sim, estamos fazendo. Então, a gente, assim, naturalmente, a gente transportou tudo da nossa vida profissional como atleta para agora a nossa vida profissional nessa outra área que é a de ser empreendedores. Você sabe, Thiago, que vocês colocaram um ponto interessante, né? Existe um gap, né, entre o atleta, né, e o empreendedor, né, que é o trabalhar numa empresa, talvez adquirir certas experiências. Eu também passei por um momento, saí cedo de casa, fui levado para o exército e lá eu aprendi a ser o que eu sou hoje, de certa forma. E houve um gap também no momento em que eu decido empreender. Que é o momento que eu vou trabalhar para outras pessoas, vou conhecer o mundo do corporativo, vou entender a parte administrativa, porque você não acorda CNPJ, né? Não, você precisa construir isso. Como que se dá essa construção, Thiagão? Eu falo muito com a Fernanda que empreender, não existe uma escola de empreendedorismo. Uhum. Então, o empreendedor, primeiro, ele tem que ter um mental muito forte, né? Principalmente no nosso país. E quando nós começamos a empreender, como a vida do atleta e a vida do CLT, nós temos rotinas. E quando você empreende, querendo ou não, você acaba mudando algumas rotinas. E esse foi um dos momentos que até que eu falo para a Fernanda que eu estou me adaptando. Porque muitas das vezes, quando a gente não tem alguma rotina, que aí é onde a gente tem que entender que a gente tem que buscar conhecimento. Uhum. E quando a gente tem aquela lacuna, aquele tempinho vago, eu me cobro muito. A Fernanda ela já está mais adaptada e eu falo, é muito legal ver isso nela. Eu falo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com algum cliente, eu preciso prospectar. Ela fala, calma, porque a gente tem aquele sentimento de procrastinar. Uhum. Parece que a gente... Então, eu tenho aprendido e amadurecido com isso.
Então é um momento, estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz tanto, de ler, buscar boas leituras, de buscar melhorar um idioma. Muitas vezes, hoje a gente está muito voltado para a inteligência artificial, buscar mais conhecimento, né, em ferramentas e mecanismos para que a gente consiga também ganhar mais tempo e automatizar o nosso negócio. Mas confesso para você, Diego, que o empreender assim, é um desafio todos os dias. E como a Fernanda está falando, né, das questões das dinâmicas, do que a gente busca levar para a nossa empresa, nós somos, por ser atletas, ex-atletas, a gente é muito focado na questão de meta. Então, a gente tem as nossas metas diárias, a gente tem os nossos índices que a gente quer alcançar ali, semanal, quinzenal. E eu falo que não é fácil, mas Deus, ele tem sido tão maravilhoso nas nossas vidas que eu falo que ele sempre entrega as porções necessárias. Então, isso para a gente é muito gratificante. E o melhor de tudo é poder entregar algo que faça sentido para as pessoas. Então, hoje a gente está focado nessa questão da suplementação, das vitaminas. É muito bacana quando a gente entrega uma vitamina, um produto para a pessoa e a pessoa ela vem com um testemunho, com um relato que aquilo lá fez sentido para ela. Isso para a gente é imensurável. E eu acredito que o dinheiro ele é muito importante porque ele proporciona as coisas materiais. Mas eu junto com a Fernanda, a gente tem muito o legado é o que a gente vai deixar aqui. Então, poder mudar a vida e melhorar a vida de uma pessoa pra gente é muito gratificante. Eu costumo dizer que o dinheiro ele tem 2 resultados. O primeiro é aquilo que você busca para o seu conforto e o segundo é aquilo que você busca para reinvestir naquilo que você tem de ideia. Mas, não querendo interromper a Karine, no que eu imagino que ela ia falar, mas, cara, o que é legal, o que eu vejo no mundo de vocês, que é o esporte, e no mundo que eu vivi, que era o quartel, né? Porque eu fui levado, de novo eu repito, foi muito engraçado. Uma hora eu conto. Mas existe uma medida que a gente toma no quartel, o que a gente tem, um mundo que a gente é levado lá dentro, que é assim, você levanta, tá o horário, você tem certa rotina, você tem término e você tem aquilo todos os dias. Eu imagino que no mundo do esporte seja a mesma, óbvio que é a mesma coisa, mas que de alguma maneira aquilo te leva a refletir na sua vida posterior. Né? Então imagina que acho que a gente conversou várias vezes, a gente teve vários momentos assim lá no grupo, né? Em que a gente entra num horário e a gente tem uma rotina, a gente segue isso daí. Talvez o mundo do esporte ele te permita, né? No meu caso, a minha experiência te permita levar isso adiante. É isso mesmo? Até para você pensar no mundo corporativo a partir daí? Você começou a falar sobre isso. Eu acho que faz total sentido a gente comparar essa experiência no quartel com a experiência do esporte. E a gente pode usar uma palavra para falar sobre isso. A palavra é disciplina. Neste momento que a gente está empreendendo, a gente não tem chefe. A gente não tem nenhum superior a nós. Só que a gente é tão responsável. Mas assim, a gente é fora da casinha, sabe? A gente é no extremo. Mas por quê? A gente construiu isso desde a nossa infância, com o esporte. O esporte, gente, é algo tão inclusivo, mas é algo que te doma tanto, que isso a gente leva para a vida inteira e vamos levar, acho que para sempre. Né? Isso é algo que construiu e isso é nosso, é intrínseco, é nosso. Então, essa questão da disciplina, a gente se cobra ao extremo. Então, é o que o Thiago falou, a gente tem metas, a gente tem objetivos, todas as pessoas têm. Só que assim, a gente não tem ninguém que vai nos cobrar sobre, mas a gente se chateia, a gente se incomoda, a gente se cobra. E eu não cobro, ele não me cobra. Eu né, me cobro de um jeito extremo e ele se cobra de um jeito extremo. Tanto que um tem que falar pro outro, calma, não precisa ser assim, não precisa ser hard, não precisa ser nesse nível. Né? Vai dar tudo certo. Então, é isso, é nosso. E a gente é interno, é cada um consigo mesmo. Essa questão de disciplina é incrível, que a gente construiu a vida inteira e hoje a gente usa completamente no mundo corporativo. Que bom. Fer e Thiago, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram de sair do esporte para esse mundo de negócios? Qual que foi o maior desafio para vocês? Então, assim, eu acho que o maior desafio quando o atleta ele não tem uma vida social.
Então, ele vai trabalhar lá sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Então, essa mudança, eu confesso para vocês que foi uma mudança boa, poder ter vida social. Por exemplo, se o Diego falasse assim, meu aniversário é dia 10 de março, tá convidado, beleza, Tiagão? Eu ia falar assim, Diego, precisa me desculpar. Então, eu tenho uma irmã, eu perdi praticamente todo o desenvolvimento, a adolescência dela. Então, eu não me lembrava quando eu jogava, eu não lembrava o último aniversário que eu tinha passado com os meus pais. Então, você acaba abrindo mão de muitas coisas, né? E hoje, a gente, depois que a gente começa não que o atleta, é claro que ele está no mercado de trabalho, né? Mas quando ele muda, e aí ele passa, né, a ter as rotinas ali, não que a rotina você vai ter todos os dias como atleta, mas acaba mudando muito, você acaba... eu falo que quando você é atleta, você tem um mundo, você vive numa bolha ali, né, que é só os atletas. E quando você começa a trabalhar no mundo corporativo, empreender, você acaba tendo você consegue socializar mais com as pessoas, né? Você consegue se conectar com mais pessoas. Então, não é fácil porque o atleta ele tem que ter um mindset assim, muito assertivo, porque muitos têm muitos problemas devido a questão de mudança, porque a pessoa acha que eu sou atleta e o que eu vou fazer depois? Então você tem que ter uma preparação muito legal e entender o que realmente vai fazer sentido para que você consiga desenvolver depois dessa carreira como atleta. E entender o que faz sentido para você e o que te faz feliz. Legal. Aí tá, então tem o pós-atleta, você trabalhando na área financeira, você trabalhando na área comercial. Como que surge aí a ideia de criar a Essencial Vitaminas? Essa questão, a Essencial Vitaminas aqui é uma empresa que a gente distribui suplementos e vitaminas. Esse mundo também é nosso desde a adolescência, desde os nossos 15 anos. Devido à nossa profissão, a gente usa suplementos e vitaminas. E a gente sente na gente o quanto é bom, né? Então, por exemplo, a gente se livrar de lesões, usar a suplementação e as vitaminas como prevenção de lesões, prevenção de doenças, várias doenças. Então, a gente, desde muito jovem, se deu muito bem com essa área. Então, a gente pensando, né? A gente quer criar algo, abrir algo, mas o quê? O que faz sentido? Então, a gente muito querendo transportar o que sempre fez bem pra gente, por que não compartilhar, dividir com as pessoas? Então, foi algo que a gente levou a vida inteira mesmo. Então, foi essa questão que a gente seguiu para esse mundo das vitaminas e suplementos. Mas se a gente falar para vocês que foi tudo muito bem pensado, muito bem planejado, sinceramente não foi. A Essencial Vitaminas, ela aconteceu, gente. Ela aconteceu, a gente conheceu um pessoal que é principalmente nosso principal fornecedor hoje, é a Ecobé. A gente conheceu eles numa feira, né, lá no AMB, a maior feira da América Latina nessa área. Então, foi acontecendo, né? A primeira compra que a gente fez com eles, vamos comprar creatina? Vamos. Aí depois, vamos comprar o Whey Protein? Vamos. Aí a gente, né, foi colocando mais produtos no nosso catálogo e as coisas foram acontecendo. Então, não foi nada assim programado, planejado. Foi muito natural que as coisas foram acontecendo. Você sabe que a CAST, ela vai... É a mesma coisa, né? A gente vai descobrindo. Exato. Né? Eu comecei o plano há 16 anos atrás, aí você vai desenrolando. Eu comecei bem começando mesmo, né? Acordei no dia seguinte sem PJ. Tanto que eu brinco que eu errei 2 vezes, aí tive que voltar lá no começo e falar, peraí, vamos a passo a passo. Então, a partir dessa ideia... você vai percebendo que, no fundo, você vai chegar a ter não sei quantos anos e vai falar, peraí, onde que eu tenho que voltar e realinhar, né? Mas, então vem a ideia, né? Qual que é o propósito? O que diferencia, então, essa ideia desse propósito de vocês no mercado? Então, Diego, como a Fer falou, a Essencial Vitaminas, ela não foi uma empresa que ela foi acontecendo, não foi nasceu pronto, temos um projeto, né? Nós trabalhamos muitos anos aí como CLT e eu consigo entender a energia que a Fernanda tem. E
a realidade é uma, a gente sempre teve vontade de empreender, só que nós nunca tivemos coragem, essa é a verdade. E chegou, e no final de 2023, nós chegamos num momento que falamos, pô, né, imagina se a gente fizesse algo juntos, juntando a sua força e a minha. E as coisas foram acontecendo, a gente conheceu esse fornecedor, que inclusive eu tenho um grande amigo que trabalha na Icobé, que é o Vitor, é um irmão assim, que o voleibol me deu, e ele me apresentou esse projeto. Nós tivemos a oportunidade de ir nessa feira. Quando a gente chegou e viu a estrutura, a gente falou, pô, isso aí acho que tem muito sentido para nós, porque a gente vive isso. Então, o que é mais... acho que a gente tem que viver, a gente tem que ser a prova viva daquilo. E quando a gente conseguiu entender o que realmente esses produtos eles poderiam entregar para as pessoas, a gente falou, pô, isso aí tem sentido. Então, a Essencial Vitaminas, eu falo que foi um projeto que nasceu no coração de Deus mesmo. Sim. E a gente começou, né, com meia dúzia de produtos, conversando com os nossos amigos ali do dia a dia, que praticavam atividade física. Nós moramos numa cidade que tem 60 mil habitantes, que é Nova Odessa, onde a gente conhece todo mundo, desde o mecânico ao açougueiro, ao dono da padaria. Então, a pergunta que eu digo, né, onde que a gente quer chegar e o que é legal? Esses produtos hoje que a Icobé fabrica, hoje nós temos a NutraGold, são produtos que já estão no alto rendimento. Já são atletas de alta performance que utilizam. E qual que é hoje o nosso trabalho? É descer essa montanha. Por que a Cá não pode utilizar esse produto? Por que a Ju não pode utilizar esse produto? Por que o Diego não pode utilizar esse produto? E eu costumo brincar que quando a gente utiliza, ele potencializa. Então, assim, o intuito é que a gente consiga entregar uma vitamina que faça sentido para a pessoa e que ela fale assim, pô, isso me ajudou. E aí vai se tornar uma compra recorrente. E ela vai falar para as pessoas, que a gente fala que o melhor marketing que existe hoje é o boca a boca. Então, hoje a gente tem desenvolvido ferramentas e mecanismos para que a gente consiga escalar, tá? Confesso para você, Diego, que o Beni foi um divisor de águas fantástico na minha vida, tá? Nas nossas vidas. A quantidade de pessoas que a gente consegue se conectar. E como eu disse no início, né, o importante para nós hoje é deixar um legado, entregar alguma coisa que faça sentido. Então, quando nós fazemos alguma apresentação de produtos, né, a gente tem uma curva de produtos e a gente faz essa apresentação. A gente acredita muito que a suplementação ela tem o poder de prevenir doenças, tá? E quando a gente faz essa apresentação, eu sempre costumo fechar com uma pergunta: quais dessas vitaminas faz sentido para você? 99% das vezes eu escuto todas, tá? Mas você não precisa comprar todas. Então, qual que é a sua maior dor? Minha maior dor é X. Então, cara, eu acho que esse produto aqui vai fazer sentido para você. E aí a pessoa ela faz a aquisição daquele produto e ela fala, pô, Thiago, me ajudou. É isso mesmo. Então, é entregar algo que seja... que as pessoas usem, que elas gostem, que faça sentido e que ajudem. É isso. Isso é o nosso propósito hoje. Você falou do BNI, é muito bom. Na verdade, o BNI ele tem propósito, né? E quando a gente leva um produto, leva um serviço, qualquer coisa, Sim. A ideia é sempre realmente atender aquilo que as pessoas realmente buscam. E diga-se de passagem, eu gosto muito dos produtos que você apresenta, viu? Salvo engano, a Fran, né? Ela comprou alguns. Ela comprou, chegou em casa lá, toma isso aqui. Ela falou, onde você arrumou isso? Ela falou, não, peguei com o Thiago lá, comprei com o Thiago. Falei, uma reunião que ela foi, ela já comprou, porra. Eu perguntei pra ela, você já comprou algum treinamento da Cástia? Poxa vida! Muito bem. Cá? Eu queria saber o maior obstáculo que vocês tiveram no início do negócio e como que vocês resolveram isso. Porque a gente sempre tem um obstáculo, né? Sim. E a maior dificuldade, na verdade, a gente até fala assumidamente, na verdade, todo mundo é despreparado para empreender, né? Porque a gente estava conversando aqui. Você vai aprendendo no dia a dia mesmo. Eu acho que não tem a melhor maneira de você aprender do que na prática, você fazendo, você praticando mesmo, você errando, acertando, melhorando. Então, é assim mesmo que você vence as suas dificuldades. Então, o maior obstáculo foi esse. A gente não se preparou para abrir uma empresa, né? Até a gente pode
falar, existem cursos para isso, né? O Senac tem diversos cursos para isso, até comentaram com a gente sobre o Empretec, enfim. Mas a gente não se preparou, a gente não se profissionalizou, né? Assumidamente. Então, essa foi uma grande dificuldade no início. Legal. Só que eu acho que é com o dia a dia mesmo que a gente foi vendo, a dificuldade é essa, vamos melhorar sim. E a gente fala aqui de suplementos e vitaminas. Então, por exemplo, a gente faz palestras em empresas e isso nos satisfaz muito. Tem um tema, uma parte da palestra que a gente fala sobre isso. A pessoa fala assim, eu já tentei de tudo, não consigo dormir. Eu já tentei de tudo, não consigo emagrecer, por exemplo. Eu já tentei de tudo, minha mente não descansa. Eu já tentei de tudo, eu sinto muitas dores articulares, enfim. E a gente apresentar soluções para esse tipo, né, de dificuldades com os nossos produtos, isso nos satisfaz demais. A gente recebeu um feedback de um cliente, por exemplo, que é um dos maiores que a gente tem. Tem uma pessoa que ela tinha um neném, tinha acabado de nascer o nenenzinho tinha lá 15 dias, ela não conseguia carregar o próprio neném no colo, porque ela tinha muita dor articular no ombro, ela tinha alguma lesão no ombro. A gente ofereceu uma vitamina para ela solucionou esse problema, hoje ela manda fotos pra gente e relatos, ou seja, a gente conseguiu mudar a vida de uma pessoa, hoje ela carrega o neném dela no colo, ela tem uma vida com o neném. A gente escuta os relatos no Beni. Nossa, os relatos são maravilhosos, então isso nos satisfaz muito. Então essa dificuldade que a gente fala do dia a dia, o que nos deixa muito felizes mesmo, é ver que a gente está ajudando a vida de pessoas, né, como esses exemplos que eu dei aqui, e isso nos ajuda a crescer, né? Com os nossos próprios clientes nos ajudam a crescer com as dificuldades deles que a gente tenta solucionar, que é o nosso caminho. A gente está em vitaminas e suplementos, esse é o nosso objetivo, entendeu? Ótimo. Antes de você fazer essa pergunta, acho que todo mundo quer saber como que vocês se conheceram. No esporte, óbvio. Conta-te. Eita. Cara, nós nos conhecemos em 90... Acho que alguém perguntou aqui, aí ela resolveu. Nós nos conhecemos em 1999, gente. Atrás. Nós nos conhecemos na cidade de Jundiaí. A Fernanda jogava basquete lá pela cidade e eu jogava voleibol. Então, mas a gente sempre foi muito amigo. A gente sempre foi muito amigo, né? Conheço essa história de muito amigo. Não, a gente sempre foi muito amigo. Até engraçado, até eu costumo brincar que a Fernanda, ela teve um namoradinho, que eu era o melhor amigo desse namorado e eu que queria que eles namorassem. É engraçado, né? Eu fui cupido. Bomba! Eu fui cupido. O Thiago foi cupido do meu primeiro namorado. Sabe aquela coisa de adolescente? Tem que falar, meu amigo te achou bonito, minha amiga te achou bonito. Tudo bem. Eu tava numa outra pegada. Eu queria ver meus amigos felizes. Sim, tá certo. E aí, aí quando eu parei de jogar, isso foi em 2011, final de 2011... E aí, no início de 2012, eu reencontrei a Fernanda aqui em Americana. Ela estava jogando no basquete da Unimed. Ela estava ainda em atividade. E aí eu reencontrei ela através do MSN. Lembra do MSN, gente? Nossa, acho que esse pessoal novo não vai saber. Fazia vibrar a tela. Tem muita gente que não sabe o que é. E aí eu comecei a conversar com a Fernanda. Falei, tô jogando. Eu tinha voltado para casa dos meus pais em Nova Odessa. E foi engraçado porque eu sempre achei a Fernanda muito bonita, né? Só que, como a gente era muito amigo, eu falei assim, como que eu vou, né, paquerar essa moça aí? E foi engraçado porque ela estava em Americana, aí ia ter uma festa numa casa de um amigo meu, um churrasco. Eu falei, Fer, vai ter um churrasco, você vai estar tranquila? Ela falou, eu vou esse final de semana. E aí a gente acabou indo nesse churrasco desse nosso amigo, que hoje é um grande amigo nosso. E depois desse dia a gente nunca mais separou. Em 1 ano e meio nós namoramos, noivamos e casamos. Foi tudo muito rápido. Era pra ser, né? Era pra ser. Ela já tinha vivido as experiências dela, eu já tinha vivido as minhas experiências. E eu falei, a gente... E foi tudo muito rápido. E estamos juntos aí há 13 anos. Que legal, que top. Parabéns. Eu vou aproveitar uma deixa que você deixou falando das empresas que vocês visitam. Isso é uma coisa que até vai entrar na NR1, aliás, a partir de maio, 26 de maio do ano que vem, a NR1 vai falar do psicossocial, de toda essa área aí. Até acho que em algum momento nós vamos pedir para que eles vá lá e dê palestras para o pessoal.
essa parte da educação alimentar, a parte da saúde mental, psicológica, essa parte da saúde física, essa suplementação, isso tudo. Até você me mostrou alguns produtos. Vocês trouxeram alguma coisa? Não. Dessa vez não trouxeram. Eu achei maravilhoso aquela gominha lá acho que, não sei se é creatina. Aquilo é horrível no pó. No pó Mas ele trouxe a solução. É muito bom, dá pra comer O Everton tá ali. O Everton tem uma creatina que é uma goma, cara. O Everton tá aqui, pessoal. Ele tá ali do lado, ele tá só ouvindo a gente, mas tem uma goma, cara, é impressionante. Você ia gostar, irmão. É aquele pó horrível que a gente tem que misturar com... E o legal, Diego, que, por exemplo, quando a gente fala de creatina, o intuito da creatina em goma, né, das gomas vitaminadas, hoje a creatina é um dos nossos carros-chefes, é um dos produtos que tem mais demanda. Então nós temos 2 sabores, a de chocolate belga, para quem é amante de chocolate, e nós temos a de uva para quem tem um paladar mais cítrico. Então a gente consegue atender todos os públicos. Mas é fantástico, a gente tem uma demanda muito, muito grande, porque a goma ela é um facilitador. Como o Diego está falando, quando você pega um pó, você vai ter que diluir ele ali na água. Então a goma ela se torna prazerosa. Então tem muitos atletas, tem muitas pessoas que utilizam a goma como uma estratégia. Então, por exemplo, eu almocei, tenho vontade de comer aquele doce, eu vou utilizar a goma. Então, você acaba utilizando em algumas estratégias, mas é fantástico. Esse produto é maravilhoso. E, na verdade, além de tudo isso, que facilita porque quando você fala em saúde, quando você fala em bem-estar, a gente pensa assim, o que vai tornar o bem-estar menos dificultoso, né? Porque é chato. Vou fazer academia. Nossa, meu Deus, subir aqueles pesos, aquilo tudo e tal, e tomar aqueles produtos. Quanto mais você puder facilitar a questão da saúde, eu tenho clientes que têm academias internas. O empregado sai ali, passa o ponto, ele já pega a roupinha, passa no vestiário e vai para ali em Cajamar, né? Tem uma perfumaria, uma empresa de perfumes que o carinha pega o carrinho elétrico, sobe lá na academia. É impressionante isso daí, né? É incrível. Agora, o que dificulta, o que facilita? E o que você colocou no ponto de vocês que me leva a refletir a facilidade que a gente tem de levar essa parte da nutrição, da suplementação para os empregados nas indústrias. Porque, veja bem, às vezes o cara faz uma escala, estou atendendo um cliente aqui americano que é 6x2 em escala corrida. Sim. Uma semana é um horário, outra semana é outro horário. Como que fica a academia? Como que fica a educação alimentar? Como que fica a saúde? E aí? A gente faz palestras sobre esse assunto e esse é um dos temas. A gente falou alguns minutos atrás sobre a NR1 também. A gente tem oferecido nossas palestras muito nesse sentido mesmo, para que as pessoas tenham boas escolhas e bons hábitos. Isso aí é cada um consigo mesmo, né? Eu não posso fazer por você, por exemplo, uma academia, você não pode fazer um treino de corrida por mim. Então, essa questão é muito cada um consigo mesmo de se responsabilizar. Sim. Então, a gente fala que a gente tenta facilitar ao máximo com essa questão também. Por exemplo, a gente usa muita parte, a gente vai falar muito de suplementos e vitaminas aqui, que é a nossa área. Então, a gente usa muito essa parte, por exemplo, usar a suplementação como prevenção de tudo, né? A gente comentou também como prevenção de doenças e lesões. Então, assim, a gente tem muita disciplina também. Alguns pilares para se viver bem, como, por exemplo, ter boas noites de sono. É cada um que tem que se conscientizar, né? Eu preciso dormir cedo, ou talvez eu durmo tarde. A gente está falando que às vezes a pessoa faz uma escala noturna, enfim, mas você dormindo 7 horas por noite ou por dia, enfim, se a pessoa faz uma escala noturna. Tá? Ok. Então, por exemplo, o sono. Outra questão, boas escolhas na alimentação, né? A suplementação ela vai potencializar os resultados, gente. A suplementação não vai substituir boas escolhas e bons hábitos. Você faz uma parte e continua na suplementação. E as vitaminas, eles potencializam os resultados. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ela tem que fazer um treino, tem que fazer uma academia, tem que fazer uma corrida, tem que fazer uma dieta, e uma suplementação que a gente oferece, por exemplo, vai auxiliar a esse resultado acontecer melhor, mais rápido, de uma maneira mais efetiva, entendeu? E desculpa te cortar aqui, mas assim, hoje não tem muita desculpa, né? Antigamente você levava o marmitão lá para
para a empresa, lá no banho-maria, e aí não sabia o que tinha lá dentro e não conseguia controlar. Hoje as empresas têm lá o seu refeitório, Sim. e ela separa uma área mais light e não sei o quê. Dá para fazer esse controle todo, não dá? Não, hoje é muito A mais depender, simples. não vou... Não, acho que hoje é muito mais simples mesmo. Sim. A gente tem coisas práticas, gente, se você quiser pegar, você pega o Instagram e o tanto de receita que Sim. você acha de micro-ondas de 3 minutos, coisas saudáveis, entendeu? Coisa de forno de 5 minutos, saudáveis e rápidas. Eu acho que essa questão é muito mais da consciência das pessoas mesmo. A pessoa se conscientizar, falar, eu quero viver bem, eu quero ter uma vida longa, eu quero ter vitalidade. Ela, primeiramente, é muito mental. A primeira parte é a consciência. Né? Para você tomar boas escolhas e boas decisões, você tem que estar certo do seu objetivo, certo do que você quer. Você quer ter uma vida longa, uma vida saudável, você não pode beber, fumar e dormir 1 hora por noite. E esperar um milagre. E é simples, vocês concordam comigo? Claro. É fácil de se entender. Sim. É muito fácil de se entender. Agora é muito mais as pessoas colocarem em prática mesmo. E a gente fala muito dessa parte mental também. A gente falou aqui de emagrecer, dormir e tal. Essa parte mental é importantíssima também. A gente tem que estar com a mente sã, com a mente calma, né? Para que a gente consiga produzir na empresa, por exemplo. Né? As pessoas hoje estão muito agitadas, muito atarefadas, muito sobrecarregadas. Né? A gente tem que fazer o máximo possível também, a parte do tema da nossa palestra, para que a nossa mente esteja tranquila, esteja calma, esteja sã, para que a gente consiga produzir bem no serviço que a gente faz na empresa, qualquer que seja. Ô, Thiago, você sabe que tem 2 situações aí, eu vou ter que me culpar de uma delas, tá? Esses dias eu tava num cliente e aí o colega do lado passou jogando sal. E eu do lado olhando e o funcionário ali da empresa, eu olhei para ele e falei assim, viu? Cuidado com o sal. É muito sal que você tá usando, toma cuidado, né? E eu tenho aqui do meu lado uma pessoinha que 6 horas da manhã no Instagram aparece lá, na academia, no spinning, não sei no que, e aí de repente 3 horas da tarde tá aparecendo não sei na onde. E assim, eu entendo os 2 lados da moeda, eu entendo, não justifico, tá? Hoje é muito simples, não é tão complexo, a depender da atividade. Você vai no refeitório, você tem as escolhas, você tem os horários, você tem tudo isso daí. Então não justifica. Dá para fazer uma academia, dá para suplementar. O trabalhador consegue, a partir já do trabalho da nutricionista ali no refeitório, certo? A partir dali, a parte social da empresa, algumas empresas dispõem academias, dá para suplementar, dá para preparar o corpo, não dá? Assim como vocês, eu vi que vocês correm, né? Sim. A Fernanda eu corre. corro, Ela eu corre, faço né? musculação. Você fica para trás, ela corre. Exatamente. Diego, isso que você falou é muito interessante, porque é o seguinte, quando a gente fala sobre o tempo, nós temos que aprender a dominar o nosso tempo. Então, todo mundo hoje tem rotinas extremamente corridas e cansativas, tá? Mas isso foi constatado fisiologicamente, que o ser humano ele tem que fazer no mínimo 30 minutos de atividade física diária, porque senão ele vai vir a ter muitos problemas de saúde e que vai levar à morte. Uma das coisas que eu sempre falo para os nossos clientes, para os nossos amigos, primeiro, ache uma atividade que vai te dar prazer. Não adianta aquela pessoa falar, eu vou entrar na academia, mas eu não suporto a academia. Cara, Não vai adiantar. não vai adiantar. Então, você gosta do quê? Você gosta de dançar? Você gosta... Hoje tem essas aulas de spinning, tem essas aulas de dança. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que se encontrar na atividade física. Até a sua mãe vai com você, né? Certo? Minha mãe, gente, mudou Exato. a rotina dela. Ó, eu até brinco, eu falo, eu não suporto correr, a Fernanda ama correr, só que a Fernanda já não gosta muito de musculação. E até é engraçado, porque quando a Fernanda começa a fazer musculação, quando o joelho dela começa a doer, aí ela vai pra musculação, porque ela tem que fortalecer. Então, assim, a primeira coisa, gente, ou faça uma hidro, faça uma piscina, né, vai nadar, uma caminhada que seja. Então, às vezes a pessoa fala, realmente, a gente entende que as demandas aí, mas não é possível que você não tenha 30 minutos para fazer uma simples caminhada no seu bairro. Acho que todo mundo consegue andar aqui. Então, eu sempre costumo dizer, quem quer faz, quem não quer vai arrumar uma desculpa.
A zona de conforto, ela é muito gostosa. Você chegar depois do trabalho, cansado, você falar, pô, eu preciso deitar, eu quero minha cama. Não. Então, assim, você tem que sair dessa zona de conforto. Você tem que fazer o coração bater um pouquinho mais forte. Então, é ajustar. Então, são várias vertentes que vão te fazer a ter uma rotina melhor. Poder treinar, poder trabalhar, poder comer bem, porque a partir do momento que você consegue mudar esses hábitos, que você consegue colocar bons hábitos, cara, o seu corpo muda. A gente sempre fala que você é o que você come. Hoje, a nossa alimentação, ela é rica em poluição e pobre em nutriente. Então, hoje, os nossos alimentos são cheios de agrotóxicos. O frango que eu comi hoje no almoço foi um frango que ele ficou 21 dias num período ali, numa incubadora, num escuro, para ele estar no meu prato. Então, assim, a gente tem que entender hoje tudo industrializado. Você vai no mercado, né? A Fernanda sempre, ela usa uma frase que a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Já ouviram essa frase? Uma nutricionista faz sentido, hein? Todo sentido. Descascar mais, tudo que for fruta, verdura e tal, e desembalar menos. Nossa, que é pacote de salgado. Bacana a frase. Pacote de bacana. pão e tal. Uma nutricionista Não. me falou isso uma vez e eu levo pra mim. E quando eu consigo, eu falo com as pessoas sobre isso. Se for pensar sobre, é muito Então, interessante. a partir dessa né? ideia também, até a própria alimentação, a gente tem que repensar. Cara, totalmente, Diego. Então, totalmente. A gente acredita muito a questão da alimentação, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o sono. Confesso pra você que de 10 pessoas que eu converso hoje, 7 têm problema com sono. E é uma coisa assim surreal. Desde aquele colaborador. Não é justo você ficar rindo perto de mim. Desde Não é aquele legal, colaborador, não, tá? cara, que tem lá aquela fatura do cartão de crédito que tem que pagar lá R$2.000, até multimilionários. Sim. Que os caras não conseguem No final desligar. vai estar todo mundo Exato. preocupado, Então, né? assim, o sono e a pessoa que não dorme, cara, ela tá condenada a ter muitos problemas de saúde. Ela vai ficar irritada, ela vai ficar mal-humorada. A pessoa que não dorme, piora, cara. Então, assim, hoje a gente consegue entender que o sono, ele é quão importante como se alimentar bem. Então, assim, são várias. Eu falo que são várias vertentes que vão te fazer a tomar, né, boas atitudes, né, a ter boas escolhas. E tá aí, gente, né? A escolha é nossa. Nós que vamos decidir para aonde nós queremos chegar, né? Então, eu acho que partindo dessa ideia, hoje, trazendo um pouco aqui para o mundo da segurança do trabalho, que é uma preocupação que a CAST tem, né? A gente tem muito essa preocupação num todo. Costumo dizer assim, o empregado entrou em condições pronto para, em condições de trabalhar, laborar, ele tem que sair em condições. E hoje a indústria, ela proporciona isso de alguma maneira, né? A gente tem salvas exceções, mas a legislação, ela é bem exigente na parte nutricional, na carga horária, no limite de horas extras. Salvo engano, algumas pessoalidades de cada um aí, se sai dali, vai trabalhar, vai fazer Uber, vai fazer qualquer outra atividade ali, a empresa está cuidando da saúde de alguma maneira, né? Na parte nutricional, né? A carga horária de trabalho, os limites de trabalho, o peso de carga, de operação, não tem mais desvio de função, isso, aquilo. Eu não estou aqui elogiando, né? Estou dizendo que há uma legislação que permite isso. Se algumas indústrias, algumas empresas não fazem, aí já foge a questão. Não é mais uma desculpa. A parte nutricional, a parte de cuidado e muito mais, né? A partir dali, a preocupação própria com o desenvolvimento físico, a qualidade. Eu confesso, ela tá aqui, tá me olhando, tá doida para falar para vocês que eu não tô fazendo essa parte, né? Que eu saio de um trabalho, eu vou pro outro, saio do outro e vou pro outro. Confesso que hoje eu tô com algumas atividades aí que me ocupam isso daí. Mas eu tô louco para voltar para academia. A minha esposa, que você já conheceu, eu acho que você já deve ter conhecido também no dia lá da minha apresentação. Ela trabalha com saúde e bem-estar e ela fala para mim: a gente tem que voltar para academia, a gente tem que voltar pro eixo, a gente tem que voltar. Porque não é a questão física só, né? Não. O negócio você falou, né? É a parte também de cuidar ali do psicológico.
Não é fácil. Acordar às 5 da manhã, Exato. ir pra academia, ver aquelas pessoas alegres conversando e você ainda tá acordando. E o chefe mandando alguma coisa? E não? o chefe mandando, Karine, tal coisa. E eu, meu Deus do céu, mas estamos aqui. Sim, Mas é assim, cada um tem que fazer o seu. Ninguém vai fazer por mim. exatamente. O que nos tira da zona de conforto é difícil, né? Mas ao mesmo tempo, o que não te desafia não te transforma. Eu gosto de frases, eu gosto dessa, por exemplo. Né? Então, assim, igual que a gente estava falando, é mais fácil. Você chegou 5h30, 6 horas, eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Só que, assim, é muito questão de consciência. Eu posso deitar no sofá e ficar ali, ou posso tomar outras atitudes. Posso fazer minha atividade física, posso preparar o meu bom jantar saudável. Posso deitar para dormir mais cedo. Então, tudo isso a gente pode. Cada ser humano tem as mesmas 24 horas do dia, todos, né, temos o mesmo tempo, e cada um, com muita consciência, tem que saber distribuir bem esse tempo. Por mais tem pessoas, por exemplo, o Diego comentou, às vezes a pessoa tem 2, 3 trabalhos, a pessoa tem 3, 4 filhos dentro de casa, né? Então, assim, para essas pessoas é mais difícil? É mais difícil. Só que ela também é uma pessoa que ela precisa ser saudável. Criar uma rotina, né? Então, ela também. precisa, por consciência, não é só parte de, eu quero estar bem fisicamente, quero estar bonita, até porque a gente vai chegando 30, 40, 50, a gente vai envelhecendo mesmo, a gente tem que aceitar que as coisas vão piorando, mas é muito questão de saúde. Eu fui essa semana estética, pedir um saúde. óculos para leitura, me deram um com 1 grau, já A gente falaram, já não enxerga mais. olha, quando chega aos 40 é assim, tá? Desculpa te cortar, talvez você fosse fazer alguma pergunta, já me antecipo no perdão. Tem alguma dica aí pra gente que vive correndo? Não é desculpa, né? Tem alguma dica? Já que vocês são do mundo, né? Exatamente mesmo, para o gente. Diego. Mas Dica para o eu Diego. falo isso, consciência. A primeira coisa é mental. É mental. Você quer ter uma vida saudável? Entendeu? Você quer, por exemplo, talvez não ter diversas doenças, né? Você quer ser saudável o tempo todo? Você quer ter, por exemplo, disposição, ânimo e vigor? Porque não é só tá todo doente. Por exemplo, às vezes eu estou extremamente cansado. Isso, né, isso nos irrita, isso diminui a nossa qualidade de vida mesmo. Então, é isso que eu falo. Use as suas 24 horas, se programe, gente. A gente se programar, né? Fazer certinho, pensar como eu vou usar cada hora do meu dia e fazer boas escolhas. A gente fala, são alguns pilares, é o que a gente já está falando aqui. A alimentação saudável, eu tenho que escolher os meus alimentos, atividade física, qualquer uma que seja, boas noites de sono, a gente dormir 7 horas, 6, 7 horas, tá ok, né? O gerenciamento do estresse é muito importante. Se a gente está com a mente cansada, a nossa mente comanda o corpo. Sim. A gente está com a mente cansada, daqui a pouco a gente está sobrecarregado, daqui a pouco a gente está com lesão, daqui a pouco a gente está com alguma doença. Então, assim, alguns dos pilares que a gente tem que, cada um por si mesmo, que a gente estava comentando, eu não consigo fazer por você não consegue fazer por mim. Cada um se conscientizar mesmo e entender sobre tudo isso e escolher mesmo, fazer boas escolhas e usar bem as 24 horas do dia que todos temos. É interessante como você coloca, porque eu vejo que é a regra do esporte, a mesma coisa, a regra no regime militar, igual eu estive, e no final das contas é uma regra da vida, né? Eu falo isso, eu falando aqui, é muito natural pra mim, porque eu vivo isso desde meus 12 anos de idade. Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo falam, nossa, mas pra mim, impossível não é pra ninguém, fácil, tá? Né? Eu falo, pra mim é fácil, porque essa é a minha vida, essa é a minha rotina desde os meus 12 anos. Mas é que você cria um hábito. Exato. A partir do momento que a gente cria um hábito... Você cria rotina e é natural. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu faço naturalmente, com dificuldade zero, que eu criei isso, foi um hábito do dia a dia, não é fácil. É muito mais fácil a gente chegar do trabalho às 6 horas. Mas você não alcança o objetivo se você não tiver essa sequência, né, Thiago? Você tem que ter escolhas. É constância. Eu falo que é constância. Quando você fala assim, eu tenho que andar, tenho que caminhar, para nós que somos, para eu que sou uma pessoa comum, mas para um esportista, por exemplo, ele tem, porque senão ele não alcança, né, o objetivo. É levantar-se. No quartel era assim, 6 horas da manhã, toque da alvorada. Na verdade, 6 horas da manhã era o toque da alvorada. A gente já teria que estar arrumado, porque no toque já entra todo mundo. E assim,
você sabe que para alcançar aquele objetivo, quero me formar, quero fazer um curso de graduação. Ou se a gente trouxer para o nosso mundo da indústria, porque no fundo, o carinha que cuida da saúde, que cuida do bem-estar, que suplementa, que cuida da alimentação, que não sei o que, ele tem muito mais possibilidades de crescer ali dentro, porque toda a parte cognitiva, psicológica e de ação, proatividade, ela vai agir, não vai? Eu posso estar errado. Perfeito. E assim, Diego, quando a gente fala desse canal industrial, né, das empresas, hoje o que nos deixa muito feliz é que grandes corporações, grandes empresas, elas entenderam a importância de ter um benefício para os seus colaboradores, né? E até, não é nenhuma coincidência, hoje eu conheci o representante da Well-Ub, que é a antiga Gympass. Então, hoje, você pega essas grandes empresas, né, aqui na nossa região, que já tem esse benefício para os seus colaboradores. Então, isso me deixa muito feliz. Então, hoje, os colaboradores, né, as pessoas, elas estão buscando por esses tipos de benefício, ter um clube de assinatura. Elas não estão só baseadas hoje no salário, elas querem ter benefício, a questão de você poder folgar mais, de você ter mais liberdade, você poder controlar o seu tempo. Então, hoje nós estamos fazendo muito trabalho nas empresas, principalmente pela questão da NR1. E eu estou muito feliz porque às vezes a gente pega essas empresas que são mais que os donos são mais antigos, são mais fechados, e eles vão sentir a hora que doer no bolso. Então, quando você sente no bolso, você sabe que você vai ter que fazer. E a questão da NR1 tem nos ajudado demais. Então, a gente tem ido muito forte, Diego, nessa tecla aí. Isso foi muito bom, né? Então, assim, eu acho que é o momento, né, para você que leva melhoria para dentro de processo, que cuida de pessoas, cara, a gente tem que usufruir muito, né, dessa ferramenta e entender que o colaborador, ele é o bem mais importante da empresa e que a família dele está esperando ele chegar em casa após o dia de trabalho. Você sabe que, agora usando aí o contexto da NR1, né? Eu sempre estou de fora como consultor dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, a gente enxerga. Muitas das vezes se perde muitos profissionais de verdade por quesitos bobos. Por que eu não vou investir na alimentação? Por que eu não vou investir na formação? Empresa. E é isso que eu falo na CAST, tá? Eu sempre falei na CAST, viu? Vocês estão procurando cursos? O que vocês vão fazer o ano que vem? Não me deixa mentir. É verdade. Ele pega no meu pé. Eu pergunto assim, qual pós-graduação você está procurando para o ano que vem? Qual curso você está procurando? Eu acho que enquanto empresa, esse investimento... Tudo bem, a gente pode pensar enquanto indivíduo, né? Mas enquanto empresa agora, daqui, eu vou pensar assim, se aquela ferramenta ali, se aquela pessoa... Ferramenta é uma forma filosófica de falar, pelo amor de Deus, hein? Mas se aquela pessoa ela é muito boa, vamos investir. Vamos investir nela. Quando eu invisto em alimentação, quando eu invisto em educação, quando eu invisto em formação, quando eu invisto em saúde e bem-estar, eu estou investindo eu estou investindo na minha empresa. Eu estou permitindo que a minha empresa cresça. Então fica aí também a mensagem para as empresas. Poxa, invistam nos seus profissionais. Essa semana eu tive uma questão em que eu conversei com uma gerência, a gerência me veio me tirar essa dúvida. Eu falei, viu, tome muito cuidado para não perder pessoas boas. Porque perder pessoas boas, o mercado está difícil aí fora, né? Está muito difícil. Então, quando você permite que eles tenham todas essas condições e, claro, ele vai querer ter essa condição a partir do momento que ele pensa como você citou aí. Eu vou procurar saúde e bem-estar, vou procurar segurança, vou procurar conhecimento, vou procurar educação. Aí é claro que ele vai passar para outro nível. Os que não querem não vão conseguir, não vão atingir.
Mas é muito, muito legal isso que vocês colocam. Essas palestras, acho que a NR1, ela veio num momento muito bom, ela vai passar a vigorar, acho que a partir de... salvo engano, não quero errar aqui, né, no podcast, mas a partir de 26 de maio de 2026. E fará com que as empresas e as pessoas, os indivíduos, pensem melhor. Uma mensagem. Gostaria de ouvir de vocês. O que vocês passam nas palestras para as pessoas? Olha, reflitam sobre você, que é o que eu falo para os meus. Antes de se preocupar com um técnico em segurança, cuidando da sua segurança, se preocupe você, cuidando da sua segurança. E vocês? Pode responder. Depois eu respondo. É tanta coisa, né? Deixa eu pensar. Se já tiver com a resposta na ponta da língua, pode responder. Assim, a mensagem que eu deixo é que o seu corpo é o seu maior bem. Então, eu falo que Deus ele fez o ser humano de uma forma tão perfeita, só que a gente tem que cuidar do nosso corpo. E para cuidar do nosso corpo, a gente precisa de vários caminhos, né? Então, se a gente tem um corpo saudável, se a gente tem energia para poder levantar da cama todos os dias, então a gente tem que aproveitar disso, né? Só de acordar pela manhã a gente já é um milagre. Quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar e poder levantar pela manhã, trabalhar, poder respirar? Então, a saúde, ela tem que ser uma prioridade. E, infelizmente, nós vivemos num país que as pessoas, elas barganham muito com a saúde. E elas vão correr atrás quando? Quando faz algum tipo de exame, dá algum problema. Então, assim, a gente tem que entender que a saúde, ela tem que ser prioridade. Agora, nesse momento até, Diego, até casa, né? Muito bem. Esse momento de final de ano, a gente tem um CRM que a gente vai fazendo follow-up com os clientes porque a vitamina é engraçada, a gente tem que lembrar o cliente que ele tem que comprar, tá? Ele deixa acabar a última goma, a última cápsula, a gente tem que lembrar. E aí eu tenho escutado muito. Sabe o que é? Tá chegando no final do ano, eu vou viajar. E aí é o que eu falo assim, gente, vamos lá, a partir do momento que você vai sair da sua rotina, o nosso organismo, ele abre algumas janelas de oportunidade para cair a sua imunidade. Então, esse momento é o momento que você tem que mais suplementar. Por quê? Você vai comer muito, as pessoas que bebem vão beber mais, vão dormir de uma forma, né? Então, a gente tem que cuidar. Então, o que eu digo? Que a saúde tem que ser uma prioridade para as nossas vidas, porque se a gente não tiver saúde, como que a gente vai acordar pela manhã e desenvolver as nossas rotinas e as nossas atividades diárias? Então, é isso que eu queria estar deixando. Então, continuando falando de saúde, né, que foi, eu acho, o principal tema abordado aqui, eu com as frases que eu gosto, né? Teve um dia que eu ouvi uma frase que é o seguinte: você pode ter todos os problemas na sua vida. A partir do momento que você tem uma doença, você passa a ter somente um problema. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que estar com a nossa saúde bem, perfeita, para conseguir simplesmente viver. Executar todas as nossas tarefas, nossas obrigações, nossas atividades do dia a dia. Então, a gente volta naqueles pilares que a gente aborda muito. A gente é muito satisfeito, assim, em passar esse tipo de conscientização para as pessoas, porque é algo que a gente acredita muito. Dá certo para a gente, desde a nossa infância, e a gente gosta de falar sobre para que dê certo para todos. Então, os pilares, gente... Use bem o seu tempo, durma bem as suas 7 horas por noite, se for possível, escolha bem a sua alimentação, faça a sua atividade física, cuide da sua mente, né? Cuide dessa parte do gerenciamento do estresse também, porque a mente comanda o corpo. Então, a gente precisa de todos esses pilares, né, sendo bem feitos, então que as pessoas se conscientizem com isso, né? Pensem sobre isso, pelo menos reflitam para que as pessoas possam tomar melhor. Agora a gente está entrando o ano 2026, né? A gente fala, tudo a gente vai deixar para segunda-feira, ou tudo agora que está no finalzinho do ano, a gente vai jogar tudo para 2026, mas enfim, 2026 está logo aí, que a gente possa começar um ano fazendo melhores escolhas e tendo melhores hábitos também. Você sabe que no quartel a gente falava... A alma que padece é um corpo que se arrasta, né? Mas eu venho crer que o corpo vai se arrastar se você não cuidar dele também, né?
Não adianta a gente pensar numa coisa, mas não cuidar do corpo, não vai adiantar nada. Vocês estão certíssimos. Tem alguma pergunta? Não, só não esperem ficar doentes, né? Pra correr atrás. Isso, a gente fala muito isso sobre Não vai prevenção, adiantar. gente. A palavra é prevenção. Sim. É prevenção de tudo. Prevenção de dor, prevenção de lesão, E hoje prevenção não tem desculpa. de tudo. Não Não tem tem. desculpa. Hoje é tudo muito fácil. Tem ensino muito para tudo, né? A gente, para buscar conhecimento é muito fácil, é muito rápido, tá tudo na palma da nossa mão. A gente tem muita inteligência artificial. Qualquer pergunta que você fizer para o ChatGPT, para o Google, você vai ter uma direção referente às respostas. Então é muito fácil, é muito, na minha opinião, é muito mais questão de consciência mesmo, individual, para que a gente tome melhores escolhas mesmo. Percebi. Outro dia eu coloquei lá uma pergunta sobre essencial vitaminas. Eu perguntei sobre vitaminas, suplementação. Ele falou: essencial vitaminas tem a resposta. Pessoal, Isso aí. tô muito feliz de ter recebido vocês. Infelizmente o tempo é curto. Eu acho que esse é um assunto que demanda mais uns 2 ou 3, né? Ai, vou adorar. A gente ficaria por horas. É porque isso aqui. é vida, né? A gente Nossa, tá é falando de muito vida. bom. A gente tá falando de vida. Isso é Sim. vida, esse assunto é vida. Porque no fundo é um ciclo, né? Não é você se alimenta bem, você cuida do corpo bem, você tem resultados, mas quando você tem resultados, você vai descansar, e você vai descansar, você tem que voltar tudo. E isso tudo é um ciclo, isso é maravilhoso. Eu confesso que eu preciso melhorar bastante. Eu acho que todos nós estamos aí a ideia desse caminho, né? De sempre estar melhorando. Mas a indústria, as empresas, eu tenho visto que tem bastante, tem resultados. Aí vai de cada indivíduo querer cuidar também de si mesmo, né? A gente tem feito bastante sobre esse trabalho. É um trabalho que eu quero levar vocês Vamos juntos. para Cast, Vamos juntos. por favor. Eu sei que vocês são caríssimos, a palestra de vocês, a hora de vocês é muito cara, mas vale a pena. Mas eu acho que mais do que qualquer preço é a fala, é a filosofia que você leva que muda vidas. E com certeza, muito obrigado. Espero que a gente se reencontre em um outro momento, mostrar outra sobre tecnologia, sobre outras variações, sobre qualquer coisa assim. Thiago, muito obrigado, cara. Você é um cara excepcional. Falei isso no primeiro dia, não tô fazendo firula aqui no meu podcast, cara. No dia que eu conheci, que você foi visitar a gente lá na Cast, eu falei, cara é diferenciado. A humildade, a simplicidade nas falas, tu vai longe, irmão. Tu vai longe demais, cara. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra você, de verdade. Eu não tô falando por falar no podcast, não. Eu já falei isso pessoalmente, e acho que é válido. Parabéns, cara, pela pessoa que você é, pela esposa também que eu conheço muito pouco, mas que eu vi que tem uma frase de Sócrates que diz: o amor é a união de 2 almas em um corpo só. E vejo que é o que acontece aí. Muito obrigado, Fernando, também. Obrigada. Foi excelente bate-papo. É curto, mas foi bastante... foi uma aprendizagem muito boa, né? Muito. Quer falar uma coisa? Que eu sou fã de vocês, principalmente porque vocês põem Deus acima de tudo. Amém. Sem Ele a gente não é nada. Sim. E isso me deixa muito feliz. Amém, cara. Sentimento